Santo Deus, ó Pai poderoso, rendemos-te graças porque agora vamos estudar a Tua palavra e precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo para compreendermos exatamente o que o Senhor estará falando aos nossos corações. Venha, pois, assim nos iluminar, nos fortalecer espiritualmente. Abençoe as crianças que agora também estão estudando a Tua palavra e estão recebendo da professora Karen os Teus ensinamentos. Queira guardá-los, abençoá-los e desenvolver as Tuas crianças para que elas possam crescendo, servir-te, sendo assim instrumento nas Tuas mãos. Então venha nos conduzir nestes momentos preciosos do culto dirigido a Ti, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a ideia que fazemos a respeito das pessoas é uma ideia que sempre vai determinar a nossa atitude em relação a estas pessoas. Se nós pensamos de forma errada sobre uma pessoa, as nossas atitudes serão sempre erradas em relação a esta pessoa, pois com Cristo não é diferente. Se o nosso conhecimento de Cristo é errado, erramos em relação a Ele também. De modo que a Bíblia exorta, e eu posso dizer que a Bíblia exorta sistematicamente, que nós precisamos conhecer a Cristo, mas nós precisamos continuar conhecendo a Cristo Jesus. Não é isto que o apóstolo Pedro citei quando falava sobre a graça, e o apóstolo Pedro diz: crescei no conhecimento da graça e do Senhor Jesus Cristo, da graça e do Senhor Jesus Cristo, diz o apóstolo Pedro. O conhecimento de Cristo, irmãos, não acontece de forma automática. O conhecimento de Cristo não acontece de um momento para o outro. Não, o apóstolo Paulo diz: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, perdi todas as coisas e as considero refúgio. Aliás, irmãos, estudando o Novo Testamento, ninguém desenvolveu tanto a arte de conhecer a Jesus como o apóstolo Paulo. Quanto ele se dedicou, se esforçou, mergulhava sempre em pesquisas, estudos e estudos, para conhecer mais a Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus deixa claro a necessidade que nós temos de conhecê-lo. Ele falou com os discípulos: quem diz o povo ser o Filho de Deus? Uns dizem, outros dizem. Falaram, avaliando assim os discípulos. E Jesus olha para os discípulos e de forma bem incisiva ainda diz: e vós? Falando com os discípulos, que pensais? O que vocês acham que é mesmo o Filho de Deus? Meus irmãos, estamos iniciando o Advento, um período de espera. Lembra a espera do Cristo. Mas a pergunta que fazemos: a espera de que Cristo? Qual Cristo? Que Cristo? Sobre qual Cristo estamos falando? Só aquele Cristo que fica na sua mente
de uma pessoa pregada ali numa cruz, com um pouquinho de sangue derramando, e você tem essa imagem. Quando alguém fala em Cristo, talvez venha só esta imagem, porque imagem é exatamente isto. Se eu peço para você, passe uma caneta para mim, você não traz acordeão, porque a sua mente já projetou a imagem de uma caneta. E quando falamos sobre Cristo, qual a imagem que a sua mente projeta? Como conhecemos Cristo? Os judeus, povo de onde veio o Cristo, os judeus estavam equivocados a respeito do Cristo que eles esperavam. Mateus nos informa, e ele era judeu, e ele nos informa que os judeus estavam reunidos e questionavam a Cristo Jesus. Eles reuniam para questionar Jesus, só que desta vez, reunidos, foi Jesus quem jogou a pergunta, e fez rápido, fez primeiro. Foi ele quem perguntou, e perguntou com o propósito de levarem aqueles judeus a um aprofundamento maior do conhecimento do Messias esperado conforme a promessa das Escrituras. Que pensais vós do Cristo? Falou Jesus com aqueles judeus. Que pensais vós do Cristo? Irmãos, de fato, é início do advento que nos transporta, sim, para esta maravilhosa realidade, o período da espera, o cumprimento da promessa, a vinda do Messias Salvador, o Cristo de Deus. Que Cristo é esse? Que Cristo nutrimos em nosso pensamento? Pensamento errado sobre o Messias, esperado, estava presente ali com aqueles judeus, e é o ponto que Jesus está levantando com os judeus. Os judeus tinham um pensamento inteiramente equivocado sobre Cristo, um pensamento recheado de equívocos a respeito do Messias, um pensamento mesclado de ideias fantasiosas. Essas ideias ocupavam lugar junto com as promessas conhecidas, registradas nas Escrituras Sagradas, conhecidas por aqueles judeus. Mas eles mistificavam a promessa e tinham um pensamento formado, mas um pensamento errado sobre Cristo. Estavam certos, crendo que o Messias era o descendente de Davi, mas estavam errados com a ideia de que ele seria apenas um príncipe capaz de restaurar o reino de Davi. Eles estavam errados em não esperarem o Messias como o Deus eterno. Isto eles não esperavam. A vontade era tanta na restauração da nação, como sendo a nação da época de Davi, em que Israel sobrepujava todas as nações. Israel conseguia ir dominando e conquistando outros povos e subjugando no reinado de Davi. E agora, tomados por esta vontade, durante o Império Romano,
Os judeus então ficavam como que o nosso Messias, o príncipe de Davi, vai chegar. E Israel vai se tornar uma nação muito forte e vai dominar as outras nações. Que advento mais cruel, que advento mais terreno, unicamente terreno. Mas estavam certos quando diziam que ele vinha e era filho de Davi. Estavam errados quando pensavam nele como sendo somente um da linhagem de reis, com capacidade e condições de restaurar as condições e o status de nação de Israel no mundo. Queriam sim ver Israel como era nos tempos de Davi. Não tinham conhecimento aprofundado nas promessas do Messias que deviam esperar. Curioso, porque isto é um tanto contraditório, porque nos dias de Davi era exatamente pela consagração de Davi, apesar de seus erros, mas era exatamente pelo fato do rei chamar sempre o povo para a comunhão, para a adoração, para o templo, para a vida com Deus, é que Israel ia avançando mais. E agora eles querem tanto aquele avanço que nem se importavam em conhecer a Deus como Davi fazia. A pergunta que Jesus então faz aqui aos fariseus, aos judeus, visa tocar neste problema, tocar nesse erro. Que pensais? Disse ele. Aqui em Mateus nós vemos que eles estavam reunidos, os fariseus, sinagogas, quer dizer, é uma reunião com propósito, e aqui é o propósito de questionar Jesus. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Eles queriam interrogar Jesus, e Jesus perguntou: o que vocês estão pensando do Cristo? E então mostrou a objetividade de quem ele é filho. Eles disseram: ele é filho de Davi. Jesus não esperava outra resposta. Ele sabia que esta seria a resposta que ele ia ouvir. Então é retórico aqui. Ele perguntou exatamente para conduzi-los a um conhecimento mais profundo sobre o Messias, o Filho de Deus. Ele esperava essas respostas, porque muitas pessoas que, dirigidas até mesmo pelo próprio Espírito Santo de Deus, pessoas simples, durante o ministério terreno de Jesus, procuravam Jesus, e ao encontrá-lo logo ia falando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Assim eles clamavam, identificavam o Messias como o filho de Davi. Agora, irmãos, para conduzir o pensamento deles a uma profundidade maior, Jesus então faz a pergunta: que pensais vós do Cristo, de quem ele é filho? De Davi. Estava certo? Estava errado, porque eles pensavam no Cristo somente como filho de Davi. E este é o problema, um conhecimento um tanto superficial, e começa-se a criar regras, definições de comportamento,
de vida espiritual, baseando somente num conhecimento superficial. O que Jesus fez? No verso 43, ele diz: como, pois, Davi, pelo Espírito, aqui é Espírito Santo, como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É o Salmo 110. Davi falou assim no Salmo que foi lido: disse o Senhor ao meu Senhor. Davi sabia, como ele sabia que sairia da sua linhagem o Salvador, que seria esperado. O advento apontava para alguém que seria da sua linhagem. Então Davi falou assim: disse o Senhor ao meu Senhor. O Messias esperado então, meus irmãos, ele é Deus, e mais, Rei sobre todas as coisas. Quando Jesus cita o Salmo, ele diz: disse o Senhor, falando Davi, disse o Senhor ao meu Senhor. Senhor ao Senhor. Um tanto estranho aqui a construção dessa frase, mas não. É como se Davi, e é lógico que ele está falando aqui, ou pelo menos é escrito no hebraico, disse Yahvé a Adonai. Então espere, mas Yahvé é o nome de Deus para Israel. Este é o nome de Deus. O Yahvé falou com o Adonai. Como pode? O Yahvé é o Deus eterno, é o Deus da aliança, é o Deus que conduz o seu povo em fidelidade. O Yahvé falou com o Adonai, que na verdade o Adon, o Adonai, o Adoni é também Senhor, é o Senhor que se aplicava e pode ser aplicado a líderes, pessoas que requerem na aproximação delas reverência, respeito, líderes, senhores. Então disse Yahvé a Adonai. Só que aqui no Salmo está sendo aplicado a Jesus, o Messias. É Davi quem está fazendo assim. Disse o Senhor Yahvé a Adonai, o Messias: assenta-te à minha direita. Davi falou isso. E quando Jesus então ouviu dos judeus, ele é filho de Davi, pronto, colocou uma interrogação muito difícil na mente daqueles judeus. Como pode um pai chamar o filho de Senhor? Esta é a questão. Isso para o judeu é terrível. Não pode. Jesus disse: e como? Como Davi vai falar com o Messias, que é seu filho,
de Senhor. De maneira que, irmãos, o Senhor Yahvé fala com o Senhor Adonai, o Messias. Isto é, a natureza divina e humana do Messias estão sem erro algum, estão presentes aqui nesse Adonai. Já estamos vendo as duas naturezas aqui em Jesus, a natureza humana, a natureza divina. Humanamente falando, ele é filho de Davi, mas ele é Deus, ele é Senhor de Davi. Jesus e a sua natureza humana e divina, ele é da linhagem de Davi, porque José era da família, o pai adotivo era da família de Davi. Quando o anjo falou com José, ao saber José que a sua noiva estava grávida, ele disse: mas como pode? E passou a noite ali de uma forma dominado pela própria angústia. O anjo do Senhor falou com ele sobre isto, mas ao aproximar-se o anjo disse: José, filho de Davi, para uma aproximação, para falar sobre o Messias. Seria então da linhagem de Davi. Como, irmãos, responder a pergunta de Jesus? Esta pergunta que ele fez: se Davi é seu pai, como pode chamar ele de Senhor? E como responder então a pergunta de Jesus, sem admitir que o Messias não é meramente um ser humano, é filho de Davi, mas é ao mesmo tempo o Senhor de Davi? No verso 46, e ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer perguntas desafiadoras para o Messias prometido, o Messias cuja promessa se cumpria nele mesmo, o Cristo de Deus. Então, irmãos, a posição do Messias é uma posição de exaltação. Ele é rei. No salmo citado por Jesus, Davi falou: assenta-te à minha direita. Aconteceu depois da ressurreição, depois da ascensão. Então, as palavras de Davi no Salmo 110 são palavras proféticas que se cumpriram. Assenta-te à minha direita. E nós cremos nisto. Ou então o credo apostólico nós nem podemos proferir. O apóstolo Pedro fala à igreja: vocês precisam estar sempre preparados para responder àqueles que perguntarem a razão da vossa fé, do vosso crer. Para estarmos preparados, nós precisamos, irmãos, de uma coisa: nos dedicarmos mais ao conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. A gente vê sempre propaganda: você compra por 50 centavos um bilhete que vai tornar você milionário. Ninguém precisa disso. Uma pessoa que conhece a Cristo é muito mais que milionário. Claro que é. A questão é que as pessoas não querem crescer ou aumentar-se, não estão investindo neste conhecimento que o torna cada vez mais milionário. Por quê? Porque o torna cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Estamos iniciando o advento. Vamos, irmãos, aproveitar
esta oportunidade do advento para crescermos mais no conhecimento de Cristo, o Messias que veio cumprindo a rica promessa.